Olá, eu sou a professora Anne da Encarnação e vamos dar continuidade no assunto de operações de frações. Na aula de hoje, nós vamos ver divisões de frações. Pode ficar tranquilo que é bem simples. Vamos lá. Bom, na divisão envolvendo frações, utilizamos a multiplicação para encontrar o resultado. Como assim, Pro? Calma, eu vou te mostrar o passo a passo para encontrar o resultado. Antes disso, vamos ver como nós podemos representar divisões de frações. Lembra que eu sempre tenho dito que uma fração é uma divisão? Então, quando eu tenho 3 dividido por 4, é igual a 3 quartos, certo? Isso aí vocês precisam ter em mente. Uma fração é uma divisão, porque eu posso dividir o numerador pelo denominador, o número de cima pelo número de baixo, ok? Bom, e na divisão entre frações, nós podemos representar das duas formas. 1/4 dividido por 1/8, ou 1/4 dividido por 1/8. Lembra que fração é uma divisão? Então, eu estou dividindo uma fração, olha o sinal da divisão aqui, esse maior, dividido por 1/8. Então, 1/4 dividido por 1/8. Bom, se você se deparar com essa situação ou com essa situação, significa que é uma divisão de frações, ok? Simples, não é? Vamos lá, então, ver o passo a passo para calcular uma divisão entre frações. Qual é o primeiro passo? Você vai lá se deparar com duas frações. Vamos dar exemplo aqui de 1/4 dividido por 1/8, certo? Então, o primeiro passo é você repetir a primeira fração, certo? Logo depois que você repete a fração, você vai inverter o sinal da divisão para o sinal da multiplicação. Tudo bem até aí, né? Tranquilo. Repete a primeira fração, inverte o sinal da divisão para a multiplicação. E o terceiro passo é inverter a segunda fração. Como assim, professora? A fração invertida, lembra que eu falei lá no vídeo de multiplicação de frações? O que é numerador passa a ser denominador e o que é denominador passa a ser numerador. E depois é só você realizar a multiplicação. Vamos agora colocar todos esses passos em um exemplo para vocês conseguirem visualizar melhor? Então, vamos lá. Nós temos aqui o exemplo. 2 dividido por 1/4. Lembre-se que quando não tem um número expresso aí, significa que o número que está embaixo é o número 1. Certo? Então, nós temos aí 2 dividido por 1/4. Qual é o primeiro passo a ser feito? Repetir a primeira fração. Então, nós vamos repetir aqui a primeira fração. 2 sobre... Ótimo, cumprimos aí o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Inverter o sinal da divisão para o sinal da multiplicação. Então, aqui não seria dividido, nós vamos colocar o sinal da multiplicação. Professor, é tão simples assim? Não tem segredo. Vamos lá. E qual é o terceiro passo? Inverter a segunda fração. Como é que você inverte? O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Simples. Então, 4 vai para cima e o número 1 vai para baixo. E depois é só realizar a multiplicação. Como é que nós realizamos multiplicação de frações? Número de cima com número de cima, lembra? E número de baixo com número de baixo, certo? Então, 2 vezes 4 é igual a 8. E 1 vezes 1 é igual a 1. Quando o denominador é 1, basta você escrever o numerador, certinho? Vamos lá. Então, 2 dividido por 1/4 é igual a 8, certo? Vamos para o próximo exemplo. Temos aí 3 quartos dividido por 1/4. Qual é o primeiro passo? Repetir a primeira fração. Qual é a primeira fração? 3 quartos. Então, vamos repetir aqui. Qual é o segundo passo? Inverter o sinal da divisão para o sinal da multiplicação. Vamos lá. Então, invertendo aqui para a multiplicação. Qual é o terceiro passo? Inverter a segunda fração. O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Só trocam de lugar, certo? Então, vamos lá. O 4 está embaixo, vai para cima. E o 1 está em cima, vem para baixo. Certinho? Vamos lá. Quando chega aqui na multiplicação, vamos ver se a gente consegue cancelar. Como é que faz o cancelamento, já para facilitar nossa continha?
No cruz, credo, não é isso? 3 já não posso mais simplificar com 1, que já tá o máximo aqui. Vamos ver 4. Nós temos 4 aqui e 4 aqui. Nós podemos simplificar por 4, não é? Então, 4 dividido por 4, 1. 4 dividido por 4, 1. Vamos reescrever aqui as nossas novas frações. Então, 3 sobre 1 vezes 1. Reescrevemos assim. Professora, posso calcular direto? Pode, eu só estou fazendo para você visualizar melhor. Então, vamos lá. Multiplicação de frações. Multiplicamos o número de cima com o número de cima e o número de baixo com o número de baixo. Então, 3 vezes 1, 3. E 1 vezes 1, 1. Tem número 1 embaixo? Vamos lá. Podemos escrever somente o número 3, certinho? Vamos para um próximo exemplo envolvendo número misto. Lembra que eu falei que antes de você resolver qualquer operação que envolva número misto, você precisa transformar ele em fração imprópria. Então, nós vamos transformar, antes de calcular, em fração imprópria. Então, vamos repetir aqui a primeira, logo, dividido, e vamos transformar. Como é que transforma? O denominador multiplica pelo número inteiro e o resultado soma com o numerador. Então, 3, lembrando que nós repetimos o denominador é o mesmo, no caso, 3. Então, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Encontramos, assim, as seguintes frações, certo? A única coisa que nós fizemos aqui foi transformar o número misto em fração imprópria. Para você resolver qualquer operação, você precisa fazer isso, quando envolve número misto, tá? Então, vamos lá. Vamos agora começar a resolver nossa divisão. Qual é o nosso primeiro passo? Repetir a nossa primeira fração, que é 2/9. Então, vamos aqui repetir. Nosso segundo passo é inverter o sinal de operação de divisão para multiplicação. E o nosso terceiro passo é inverter a segunda fração. Trocar de lugar aí. Então, quem tá embaixo vai para cima, que no caso é o 3, e quem tá em cima vai para baixo, que aqui é o 4. Bom, temos agora multiplicação entre frações. Vamos ver se nós conseguimos já cancelar, fazer o cancelamento, que é a simplificação de frações, que só serve para a multiplicação, ok? Então, vamos lá. Vamos ver aqui, analisar esses dois aqui. Nós temos 2 e 4. Qual é o número aqui que eu posso dividir os dois ao mesmo tempo? O 2, não é? Porque 4 dividido por 2 é igual a 2. Vou colocar o resultado aqui, tá? E 2 dividido por 2 é igual a 1. Vamos agora analisar esses dois aqui. Então, vamos lá. Qual é o número que pode dividir 9 e 3 ao mesmo tempo? 3, porque 9 dividido por 3 é igual a 3. E 3 dividido por 3 é igual a 1. Isso facilita muito para você não precisar simplificar no final. Posso não fazer isso e simplificar a fração no final? Pode. Não importa se você vai fazer a operação do cancelamento ou a simplificação quando você encontrar o resultado. Portanto, que dê simplificado, ok? Então, vamos lá. Vamos escrever aqui as nossas novas frações, os resultados, para a gente conseguir visualizar melhor. Então, 1/3 vezes meio. Bom, então, agora a multiplicação de frações, já fez o cancelamento, vamos multiplicar cima com de cima e baixo com de baixo. Denominador com denominador, numerador com numerador. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. Encontramos, assim, o nosso resultado da divisão. Então, 2/9 dividido por 1 inteiro, 1/3, é igual a 1/6, certinho? E na prática? Vamos ver um exemplo prático aí que a gente pode encontrar no nosso dia a dia? Bom, senhor João comprou 20 kg de feijão e resolveu dividir em embalagens de 1/4 de quilogramas. Então, ele vai pegar essa quantidade de feijão aí, que é 20 quilos, e dividir em embalagens de 1/4 de quilogramas, certo? Quantas embalagens ele irá usar? Então, para a gente identificar aí, a gente precisa dividir esses 20 quilos em 1/4 de quilograma para identificar a quantidade de embalagem. Então, vamos montar aqui a nossa divisão. Então, 20
dividido por 1/4. Já sabemos fazer fração, divisão envolvendo fração, não é? Então, qual é o nosso primeiro passo? Repetir a nossa primeira fração, que é o número 20. Por que eu digo fração? Porque quando não tem número embaixo, nós temos aqui o número 1. Não se esqueçam disso. Então, a gente repete a nossa primeira fração, certo? Invertemos o sinal, passa de divisão, passa a ser multiplicação. E invertemos a segunda fração. O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Então, 4 está embaixo, vai para cima. E 1 está em cima, vem para baixo, certo? Simples, não é? Bom, encontramos aí uma multiplicação entre frações. Vamos ver se dá para fazer o cancelamento, já fazer a simplificação. Então, vamos lá. 1 já está no seu modo simplificado totalmente, 1 também aqui não posso simplificar. Então, basta realizar a multiplicação. Então, é numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 20 vezes 4 é igual a 80. 1 vezes 1 é igual a 1. Como tem número embaixo, basta escrever o numerador, que é 80, certo? Então, vamos para a pergunta da seguinte situação, problema. Quantas embalagens ele irá usar? Seu João, 80 embalagens. Ele irá usar, vamos escrever bonitinho, ele irá usar 80 embalagens. Conseguiram compreender? Dessa forma, encerramos o assunto de divisão envolvendo frações, certo? Bons estudos, tchau, tchau.